Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás. E esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, Exército de um Só. Um crime macabro e misterioso deixou boa parte da população japonesa assustada porque 2 corpos foram encontrados nus e costurados um ao outro dos pés à cabeça. Michio, que era um jovem que vivia recluso da sociedade, acompanhava os noticiários de seu quarto que diziam que os cadáveres eram um casal de namorados que tinham desaparecido há alguns dias. A polícia ainda não tinha muitas informações sobre o crime porque tudo o que eles pensavam era que o assassino era algum tipo de pervertido com problemas mentais. A mãe de Michio, que tentava fazê-lo sair do quarto, já que ele estava por livre e espontânea vontade trancado dentro dele por 7 anos, disse que tinha chegado um convite para a cerimônia de maioridade, no qual todos de sua turma participariam, o que acabaria também sendo um reencontro nostálgico porque todos eles completariam 20 anos. Michio ficou relutante em aceitar o pedido, mas ao lembrar de Natsuko, uma garota que sempre esteve ao seu lado enquanto o resto de seus colegas o ignoravam, ele ficou se perguntando o que teria sido feito dela durante todo esse tempo em que ele ficou isolado do mundo. Mas ao mesmo tempo em que pensava isso, ele também achava que no fundo ela só sentia pena dele porque ela era alegre, popular e bonita. De repente, uma estranha transmissão começa a sair de seu rádio. Nela, uma voz diz repetidamente para as pessoas se juntarem porque não é bom ficar sozinho. Michio acha tudo muito esquisito, mas ele não dá muita atenção para o que ele acabou de ouvir. No dia seguinte, para sua surpresa, Natsuko vai até a sua casa e fala com a mãe dele. Ele é informado sobre ela estar do lado de fora, mas tomado por curiosidade e desejo, ele decide ir vê-la saindo pela primeira vez de seu quarto depois de muito tempo. Natsuko o cumprimenta e diz que todos da turma tinham ficado preocupados quando ele decidiu não ir mais para a escola. Ela pergunta se está tudo bem e ele responde que sim. E é então que ela comenta sobre a cerimônia que vai acontecer em janeiro do ano que vem. Natsuko diz que ela estava com outros 2 colegas de turma, Noriyuki e Keisuke, num café ali perto organizando alguns preparativos do encontro, e ela acaba o convencendo a ir junto, dizendo que eles gostariam de vê-lo. Ao chegarem no estabelecimento, seus antigos colegas o cumprimentam e Keisuke tenta fazê-lo aceitar o convite para a cerimônia, dizendo que ele deveria sair mais de casa. Noriyuki pede que ele não o pressione porque ele conseguia entender um pouco do que se passava na cabeça de Michio. Ele conta que era realmente difícil ter que se adequar no mundo adulto porque, além das obrigações diárias, ainda era preciso lidar com relações sociais que poderiam ser bem complicadas. E se imaginar num cenário só seu para se afastar desses ambientes desgastantes era algo que ele já tinha desejado. Natsuko pede para ele parar de falar de forma tão pessimista e Keisuke diz que ele deve fazer como sua futura esposa diz. Noriyuki conta a novidade para Michio, que acaba se incomodando por ver que ele realmente não era como eles, e também por, no fundo, ter sentimentos por ela. Ele os parabeniza e se levanta já se despedindo. Enquanto está indo embora, Keisuke vai correndo atrás dele e diz para ele não ir embora daquele jeito. Ele o convida para um encontro aquela noite com 2 garotas porque um outro colega não ia poder comparecer, e ele precisava achar alguém para fazer companhia para a garota que ia sobrar, mas Michio recusa dizendo que não estava afim. Ao caminhar mais um pouco, ele percebe uma estranha movimentação de algumas pessoas que olhavam atentas e assustadas para dentro de um córrego que cruzava as ruas. As pessoas comentavam perguntando entre elas se o que eles estavam vendo era o grupo que tinha desaparecido. Mas Michio só acaba entendendo tudo quando ele também se aproxima para olhar o motivo de toda aquela curiosidade e espanto. Assim como já tinha acontecido, outros corpos estavam costurados uns aos outros, mas diferente de antes, eles estavam em maior quantidade, mas ainda mantinham o mesmo padrão. Os cadáveres estavam com pouca roupa e esbanjavam semblantes que se distorciam por conta dos fios que saíam da pele e se esticavam até a outra parte de algum deles.
Mitchell olhou espantado para essa visão terrível, mas outra coisa chamou a sua atenção. No céu, um avião passava sobre eles e espalhava pela cidade inúmeros panfletos que, quando lidos, trouxeram para Mitchell uma memória familiar. Aquelas palavras eram as mesmas que ele tinha ouvido na transmissão do rádio que pedia para as pessoas se juntarem. Em casa, Mitchell não conseguia pensar em outra coisa. Ele decidiu pesquisar na internet algo sobre o exército de um só descrito nos panfletos, mas ninguém sabia de nada. Sua mãe perguntou se ele estava acordado e disse que Natsuko estava no telefone querendo falar com ele. Ela se desculpou por estar ligando tão tarde, mas disse que Keisuke, que tinha ido ao encontro com as garotas, estava desaparecido. Dias depois, infelizmente, ele foi encontrado morto nas montanhas, bem longe do local de onde ele havia sumido. Mas Keisuke não estava sozinho. Ele estava com outros jovens fazendo parte de mais um dos emaranhados de corpos encontrados aqui e ali. Não demorou para os programas começarem a noticiar em peso tudo o que estava acontecendo, e os grupos de corpos encontrados já tinham até mesmo um nome: cadáveres coletivos. Apesar de aparecerem em diferentes regiões, era inegável as similaridades em cada caso e, por isso, as autoridades suspeitavam que o crime estava sendo realizado por algum grupo organizado. Mitchell continuou com suas buscas e ele rapidamente entendeu uma coisa: estar com outras pessoas era perigoso. Aglomerar era realmente um convite para a morte. E foi pensando nisso que ele decidiu ligar para Natsuko para falar sobre o encontro de sua turma. Ela perguntou se ele tinha resolvido participar, mas ele respondeu que não, que era melhor eles cancelarem por conta de tudo o que estava acontecendo. No entanto, Natsuko disse que a morte de Keisuke deu mais empenho para todos se reunirem porque eles queriam aproveitar a ocasião para fazer uma despedida em sua memória. Ela voltou a convidá-lo, mas Mitchell apenas disse que entendia o ponto deles, mas que ele ainda não podia dar uma resposta. Na noite da véspera de Natal, Mitchell continuava em seu quarto tendo apenas a sua própria companhia, como aconteceu nos últimos 7 anos. Nada diferente teria acontecido, mas os últimos eventos provaram que os dias já não eram mais os mesmos, e então, novamente, a voz no rádio apareceu interrompendo a programação para pedir que as pessoas se juntassem num só exército. No dia seguinte, mais uma visão assustadora, porém, numa intensidade nunca antes vista em nenhuma manhã de Natal. Dezenas de corpos estavam costurados das mais diferentes formas, tomando o chão em círculos e zigue-zagueados que cercavam árvores natalinas, decoravam paredes, ruas e pontes. Mais uma vez, os jornais noticiaram o caso. Eles disseram que grupos de jovens de todo o país tinham desaparecido e depois sido encontrados como cadáveres coletivos. A polícia e a agência de inteligência de segurança pública estava de olho no exército de um só. Um grupo que usava pequenos aviões para espalhar panfletos estranhos que poderiam estar ligados aos crimes. Mas nada ainda era concreto porque eles permaneciam envoltos em mistérios. Outras discussões vieram à tona sobre o grupo porque mesmo que eles fossem uma grande organização capaz de fazer algo desse tipo, como era possível cometer tantos assassinatos excêntricos em áreas tão amplas longe da vista de qualquer testemunha? E pior, porque não havia qualquer evidência de resistência nos corpos das vítimas. A sensação que dava era que tudo poderia ser obra de algum ser sobrenatural. Apesar de várias cidades terem cancelado as festividades de fim de ano e as cerimônias de maioridade, a cidade onde Mitchell morava insistiu em prosseguir com os eventos porque eles confiavam na segurança reforçada do governo e os jovens não queriam quebrar a tradição. Em janeiro, quando o evento começou, Mitchell foi escondido de todos os seus colegas e ficou à espreita observando de longe porque ele estava preocupado com Natsuko. Mas um dos policiais que estava fazendo a segurança do local achou a sua atitude suspeita e decidiu confrontá-lo perguntando o que ele estava fazendo escondido. Mitchell tentou dizer que era um dos participantes, mas ele não acreditou e logo outro policial apareceu para levá-lo. Mas Natsuko viu tudo e se aproximou para explicar que ele realmente estava falando a verdade e que ele estava livre de qualquer suspeita.
O policial perguntou por que ele não se dirigiu ao auditório, mas Natsuko disse que ele era tímido e por isso preferia evitar multidões. Dessa forma, ele foi liberado e os dois se dirigiram ao auditório. Michio se desculpou com ela e Natsuko disse que estava tudo bem e que ele teve sorte de ela ter aparecido porque ela tinha se atrasado. Quando eles entram no prédio onde seria realizado o evento, algo estranho aconteceu. O lugar estava completamente vazio. O medo antecipado e a sensação de que algo ruim tinha acontecido fez Natsuko gritar apavorada porque todos tinham desaparecido e isso só podia resultar numa coisa: corpos costurados. Os mais de 500 jovens tinham desaparecido em um curto intervalo de tempo sem deixar nenhum vestígio. Era realmente impossível que algo assim pudesse acontecer, e mais uma vez parecia que tudo estava sendo arquitetado por algo que estava além daquele mundo. Alguns dias depois, a resposta veio como todos esperavam. Centenas de corpos foram encontrados numa floresta numa confusão visual que só aquele crime conseguia proporcionar. Entre eles estava inclusive Noriyuki, o noivo de Natsuko. Só depois de algo dessa magnitude que as pessoas passaram a evitar aglomerações e começaram a se isolar em suas casas. Michio ligou para Natsuko para saber como ela estava e também porque ele não sabia até quando a linha telefônica ia continuar funcionando, porque todo o Japão estava num completo caos. Ela lhe disse que estava mais calma, mas que não tinha mais ânimo para fazer qualquer coisa por conta da morte de Noriyuki. Natsuko comenta que tudo estava estranho. As pessoas não podiam mais se reunir e ela estava se sentindo muito sozinha, o que lhe dava a impressão de que viver ou morrer era um completo tanto faz. Ouvindo isso, Michio pergunta se ela não se importa que ele vá até a casa dela para fazê-la companhia, porque se fosse algo rápido, ele achava que nenhum deles correria risco. Natsuko diz que ele pode ir e assim ele faz. Ele avisa a sua mãe que está de saída e assim que ele caminha pelas ruas, um pensamento macabro percorre sua mente. Ele não se importaria de morrer e ser costurado ao corpo de Natsuko. O mesmo avião misterioso cruza o céu para espalhar panfletos que provavelmente seriam vistos somente por Michio, que tinha decidido encarar aquelas ruas vazias. Logo atrás dele, jatos da Força de Defesa estavam o perseguindo para dar um fim em tudo aquilo. Vendo isso, Michio se animou por imaginar que logo eles não precisariam se preocupar com mais nada. Ele correu esperançoso a toda velocidade para contar a novidade para Natsuko e também para finalmente confessar que ele a amava. Quando ele chega na casa dela e grita por seu nome, ela não aparece. Michio cruza os portões ainda a chamando e então ouve algo. Era a voz de Natsuko que vinha do quintal. Ela estava recitando palavra por palavra do discurso que saía no rádio e era descrito nos panfletos sobre o exército de um só. Após ser guiado por aquelas palavras, ele viu algo que jamais esperava. Natsuko estava com uma expressão serena enquanto ligava numa costura sua mãe, seu pai e até mesmo seu cachorro. Michio fez uma expressão de puro espanto e confusão. Gaguejando, ele novamente a chamou, mas Natsuko, que estava num completo transe, aparentemente não conseguia ouvi-lo. Ela continuava a costurá-los enquanto repetia o mesmo trecho. Ao mesmo tempo, os jatos símbolos da esperança de Michio cobriam a cidade com os mesmos panfletos do exército de um só. Fim. Exército de um Só é mais um dos poucos contos de Junji Ito que não possui nenhum fator sobrenatural evidente, mas há quem veja o conto por esse viés por conta da ausência de um culpado, por tudo acontecer sem que as autoridades ou qualquer outra pessoa consiga presenciar os assassinatos e pelas estranhas formas em que os corpos eram encontrados. Mas particularmente, acho que esse não é o caso. A resposta para esse mistério está em seu final, que se torna um tanto confuso se lido rapidamente e sem um olhar mais atento. Um dos tópicos abordados nesse conto é a provável histeria coletiva advinda da lavagem cerebral causada pelas transmissões nas rádios e pelos panfletos espalhados pela cidade. O autor dos crimes, como citado no conto, é um grupo,
Mas não qualquer grupo, as próprias vítimas costuradas. Um dos jornalistas inclusive comenta que era estranho saber que não existia nenhum sinal de luta corporal nos corpos, porque o que era esperado era que as vítimas fossem tentar lutar por suas vidas. E se formos pensar ainda mais longe, talvez as testemunhas que as autoridades sempre aguardaram nunca apareceram porque elas também eram autoras do crime, já que era preciso que uma ou mais pessoas realizassem a costura macabra de forma tão detalhada. Outra hipótese sugere que não há um indivíduo de fora dos que são costurados, porque se analisarmos atentamente todos os detalhes do último quadro do conto, vemos de forma muito sutil um fio que liga Natsuko ao seu cachorro, o que dá a impressão de que ela também estava se costurando. Mas isso é algo que apenas podemos especular, porque é realmente estranho que um grupo de 500 pessoas suma sem deixar rastros e depois apareça completamente costurado. No entanto, essa é uma resposta que geralmente não busco nos trabalhos de Ito, porque parte do horror em seus contos está no fato de não termos muitas informações. E quando o mistério é inteiramente explicado e não há mais perguntas a serem feitas, sinto que parte dessa sensação de medo e desconforto deixa de existir. E apesar do mistério ser gritante, o que chama realmente a minha atenção é como Ito subverteu um elemento comumente utilizado em histórias de terror. Sempre que as pessoas de um grupo se separam, é nessa hora que tudo vai desandar e todos vão morrer. Mas nessa história é totalmente o contrário. Estar em grupo significa estar correndo perigo. Junji Ito constrói essa sensação de que não há saída para esse caos muito bem através de Michio, que é um personagem feito para carregar uma crítica social ao Japão porque ele representa os hikikomori, que de forma bem superficial e resumida é o termo usado para pessoas que se isolam em seus quartos e evitam qualquer contato. Não é novidade que existe pressão nos grupos sociais japoneses, e Ito chega a tocar nesse assunto de forma bem rápida quando Noriyuki fala sobre seus medos em relação ao futuro, porque nem sempre dá para trabalhar e assim conviver com colegas de profissão que não serão tóxicos e destrutivos. E é interessante que as vítimas costuradas sejam em grande parte compostas por jovens. Conheci o conto na época em que começou a pandemia e não pude deixar de sentir essa mesma estranheza que Natsuko comentou que estava sentindo sobre não poder mais estar com as pessoas por ser perigoso. Tanto a mídia que falava a todo instante do que estava acontecendo, quanto a dificuldade das pessoas em se recusarem a manter um distanciamento social, foi assustador porque parecia que eu estava lendo um retrato dos dias vividos em minha realidade. Ito soube muito bem e em poucas páginas como caracterizar o ser humano em sua natureza social, mostrando que passar dos limites para se estar junto pode ser perigoso, e como se isolar por completo também tem suas consequências. Ainda tem muito que ser discutido nesse conto que carrega diversos simbolismos e teorias, e não é para menos que ele é considerado uma das melhores histórias que Ito já escreveu. Michio foi o único que não foi afetado pelo controle mental, porque desde o início ele esteve em isolamento evitando criar qualquer conexão interpessoal, o que mais uma vez se torna uma subversão do que já estamos acostumados, porque estar isolado é o ideal nessa história. Michio não se via encaixado na sociedade, mas estranhamente no fim, o mundo se tornou um espelho de sua perspectiva. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar a sua curtida e de comentar o que achou do conto. Além disso, é muito importante que você se inscreva no nosso canal, já que mais de 80% da nossa audiência infelizmente ainda não está inscrita. Não deixe de conferir a nossa série de vídeos sobre as histórias do autor e sobre outros assuntos abordados aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.